Sabe, encarar a depressão muitas vezes dá uma sensação de que a gente precisa reconstruir a vida inteira do zero. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos dar uma olhada em alguns passos bem práticos para fazer exatamente isso, começando lá pelo alicerce, pela base mais fundamental para garantir que essa recuperação seja realmente sólida. Essa analogia de aprender a caminhar de novo, ela é muito forte, né? Porque ela lembra que esse é um processo, é gradual, exige paciência e, mais do que tudo, muita autocompaixão. É super importante validar essa sensação de estar recomeçando sem energia nenhuma. Aceitar isso é, na verdade, o primeiro passo para encontrar o caminho de volta. E antes da gente seguir, um aviso muito importante. Tudo que vamos ver aqui é um material de apoio, tá? Não substitui de jeito nenhum a orientação de um profissional, como um psiquiatra ou um psicólogo. E se a situação for de urgência, de precisar de ajuda imediata, o CVV está disponível 24 horas por dia. O número é o 188. Ok, vamos lá. Nosso caminho aqui vai ser como construir uma pirâmide, sabe? A gente começa no zero absoluto, depois firma a base cuidando do corpo, aí sobe para a estrutura, que é reprogramar a mente, e por último, chega lá no topo, que é como a gente nutre a esperança. Bom, então vamos começar pelo ponto mais difícil, o tal do zero. Essa primeira parte é sobre aquela que talvez seja a ação mais crucial de todas. Aquele primeiríssimo passo que precisa ser dado quando a energia está lá no chão e tudo parece impossível. E esse é o passo zero, o verdadeiro alicerce de tudo, buscar ajuda profissional. É fundamental entender que depressão não é fraqueza, não é falha de caráter. É uma condição de saúde real, que envolve a química do cérebro. Por isso, um psiquiatra, um psicólogo, eles são os guias indispensáveis nessa jornada. Certo, com a ajuda profissional já encaminhada, o próximo nível é estabilizar o corpo. Antes mesmo de tentar organizar a mente, o foco se volta para ações bem simples, quase biológicas, que basicamente dizem para o nosso corpo que o cuidado começou. E o segredo aqui é a simplicidade. A gente não está falando de tarefas gigantescas. É um banho, beber um copo d'água, comer alguma coisa de verdade, pegar um pouquinho de sol. Cada uma dessas coisinhas é um sinal biológico poderoso de que o cuidado está voltando. E essa mesma lógica vale para o movimento. Dar uma caminhada de 10 minutos, por exemplo, não tem a ver com virar atleta. O objetivo real é outro, é alterar a química do cérebro e reforçar aquela mensagem de que, apesar de tudo, ainda tem alguém no comando, cuidando da máquina. Com um corpo um pouquinho mais estável, aí sim a gente pode começar a olhar para a estrutura, a mente. A ideia aqui é começar a quebrar o ciclo de caos e aqueles pensamentos negativos automáticos que a depressão adora alimentar. E para isso, existe uma regra de ouro, o princípio dos 5 minutos. Funciona assim: se uma tarefa parece uma montanha impossível de escalar, o compromisso é fazer só por 5 minutos. Só isso. Apenas começar, sem a pressão de ter que ir até o fim. E aqui está o ponto crucial. A depressão rouba a motivação. Ficar esperando ela aparecer para depois agir é uma cilada. O que a gente sabe hoje é que a ação, por menor que seja, é que gera motivação para continuar. O movimento precisa vir primeiro. A depressão meio que instala uma voz interna que mente o tempo todo. Uma ferramenta muito prática é começar a questionar essa voz. É quase como debugar um programa de computador. Se perguntar, peraí, isso é um fato objetivo ou é um sintoma da minha condição? Só fazer isso já ajuda a criar uma distância e a enfraquecer esses pensamentos. E para ajudar a domar esse caos, outras pequenas estratégias criam um senso de previsibilidade, que é algo muito bom. Coisas como planejar só a próxima hora, sabe? Dar uma pausa no feed de notícias negativas, cuidar do sono e manter um contato mínimo com alguém, nem que seja uma mensagem. Tudo isso ajuda a cortar o combustível que alimenta essa desordem mental. E com isso, a gente chega no topo da nossa pirâmide. Agora, o foco muda. É sobre encontrar aquelas fontes mais profundas de força que vão sustentar a recuperação a longo prazo, algo que vai além das ações do dia a dia. Para a gente conseguir nutrir uma esperança que seja real, primeiro a gente tem que saber o que evitar, a tal da positividade tóxica. Sabe aquela pressão para ignorar a dor, forçar um sorriso e pensar positivo? Pois é, isso não cura. Só mascara o problema e pode até gerar mais culpa. Olha só a diferença. Uma meditação tóxica seria tentar lutar, brigar com os sentimentos. Já a abordagem saudável, não tóxica, é a de acolher. É simplesmente observar a tristeza, sem julgar, e reconhecer, ok, ela está aqui agora. Isso tira o poder que ela tem de nos controlar. Aquela velha história, o que a gente resiste, persiste. Uma técnica bem prática para isso é o método sim e.
Primeiro a gente valida a dor. Sim, isso é real, estou sentindo isso. E logo depois adiciona uma âncora no presente. E, apesar disso, eu escolho focar na minha respiração agora. É a junção perfeita entre aceitar o que se sente e se manter presente. No fim das contas, uma recuperação que se sustenta costuma ter 3 pilares. A fé, que pode ser entendida como propósito, o porquê de continuar, a meditação, que traz clareza para não ser engolido pelos pensamentos, e a ação, que é o que muda a nossa biologia. Juntos, eles formam um sistema de apoio muito, muito resiliente. E para a gente fechar, fica essa metáfora poderosa. A depressão faz a pessoa se sentir pequena, sem recursos. Mas a verdade é que, por dentro, existem muito mais recursos do que parecem. Eles só estão escondidos, esperando para serem redescobertos. A capacidade de recuperação é imensa, de verdade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Sem pensar no amanhã, nem na jornada inteira, a pergunta que importa é: qual é o menor, o mais simples passo possível que pode ser dado ainda hoje? Porque é exatamente desse micropasso que toda a grande reconstrução começa.